Olá, seja bem-vindo ao canal Não Tem Graça. Hoje nesse vídeo iremos abordar sobre as piadas. Que não tem graça. Mais especificamente, vamos explorar a relação entre o humor e a sociedade. Como o riso influencia a minha vida, a sua vida e a sociedade molda o nosso senso de humor. Bora descobrir? A evolução do humor. Da onde vem o humor? Onde começou as piadas? Primeiro vamos dar um passeio na história. Desde os tempos antigos, o humor tem sido uma parte crucial da vida humana. Os gregos antigos, por exemplo, usavam a comédia para satirizar, tirar um sarro da política e da sociedade em si. Na Idade Média, as pessoas se divertiam com peças teatrais que misturavam o humor e a moralidade. Mas o que nos faz rir mudou bastante ao longo do tempo. O humor é uma espécie de reflexo da sociedade. Ele evolui com as mudanças sociais, culturais e tecnológicas. Uma piada que fazia todo mundo rir na época dos anos 80 pode não ter mais graça hoje, nos tempos de hoje. Você concorda comigo? Se você concorda, faz o seu comentário, digita lá, faz o seu comentário. E isso é completamente normal, porque a gente evolui. E o que nos faz rir? Vamos entrar um pouco na parte da psicologia do humor. Afinal, por que rimos? Os psicólogos dizem que o riso é uma resposta a algo inesperado. É algo que quebra as nossas expectativas. Quando uma piada segue um caminho lógico e de repente nos surpreende, isso faz você rir. Esses elementos de surpresa é fundamental para ter uma boa piada. Mas nem sempre a surpresa é bem-vinda, né? Às vezes uma piada pode tocar em assuntos sensíveis ou ser ofensiva para algumas pessoas, e não tem graça. Por isso, é importante entender o contexto, o público, antes de soltar uma piada. Então aí a gente já entra na parte da cultura. Onde o humor varia bastante de uma cultura para outra. O que é engraçado no Brasil não é engraçado no Japão, por exemplo.
Isso porque a cultura tem suas próprias normas, valores e tabus. Aqui no Brasil temos humor bastante diverso, que vai desde as piadas de salão até as sátiras de política. E um programa de televisão antigo, acho que alguns de vocês devem conhecer, Caceta e Planeta. Era um programa muito bom. E eles abordavam muito dessa forma essas sátiras do cotidiano, da política, da classe artística, e de forma inteligente. Vocês já perceberam como o humor é uma ferramenta poderosa para criticar, questionar a sociedade? Esse programa fazia tudo isso e era muito bom. Os comediantes muitas vezes usam o humor para abordar questões sérias como política, desigualdade, direitos humanos. E eles conseguem fazer isso de uma forma leve e acessível, tornando questões mais fáceis a serem discutidas. Há o perigo, aí onde mora o perigo. Piadas sem graça. Não tem graça. Bom, falar sobre um ponto delicado, as piadas que não têm graça. Quem nunca se sentiu desconfortável como uma piada que cruzou a linha dos limites? Isso geralmente acontece quando a piada é ofensiva, desrespeitosa. Piadas baseadas em estereótipos de raça, gênero, orientação sexual ou qualquer outra característica que pode ser exatamente prejudiciais. E não tem graça. Se você gosta de contar piada, se você é um cara que gosta de fazer a alegria do churrasco, gosta de fazer a alegria do dia do futebol, do aniversário, isso faz parte de você. Então vou te dar algumas dicas para você não passar vergonha e não contar uma piada que não tem graça. Primeiro, você deve conhecer o seu público antes de fazer uma piada. Pense quem vai ouvi-la. O que é engraçado para um grupo pode ser ofensivo para o outro. Então conheça o ambiente onde você está. Nem tudo lhe convém. Seja simpático. Segundo item. Seja simpático. Coloque-se no lugar das pessoas que vão ouvir a sua piada. Será que elas se sentirão desconfortáveis ou ofendidas? A empatia é a chave para um bom humor e saudável.
porque senão não tem graça. Piadas de estereótipos, piadas baseadas, né, como já falei aqui, sobre raça, cor, né, elas podem perpetuar um preconceito e causar muito dano às pessoas que estão ouvindo. Tente ser criativo, buscar um humor que não dependa de generalizações. Tá entendendo? E outra coisa, se atualize. O que era aceitável alguns anos atrás, hoje não é mais, meu amigo. Porque senão não tem graça. Bom, um outro ponto, né, do humor é que ele é uma ferramenta maravilhosa para conexão. Ele pode aproximar as pessoas, aliviar tensões e até mesmo ajudar a discutir temas difíceis de maneira leve, de forma inteligente. Um bom exemplo disso são os memes. Quem nunca, né? Compartilhou um meme engraçado com um amigo e riu por horas. Você já compartilhou? Você já curtiu? Os memes são uma ótima opção para quem não tem desenvoltura, para poder contar uma piada, né? E é uma linguagem universal. Eles conseguem capturar momentos do nosso cotidiano e transformá-los em algo engraçado e compartilhável. Além disso, os memes muitas vezes refletem o que está acontecendo na nossa sociedade. Seja na política, seja na cultura, seja no meio artístico ou nas tendências comportamentais. E o humor ele tem um papel maravilhoso e crucial para uma boa saúde mental. Vocês sabiam que o humor pode ter um impacto positivo na nossa saúde mental? Rir libera endorfinas, que são hormônios do bem-estar. Além disso, o humor pode ser uma forma de lidar com situações estressantes e difíceis. Muitas pessoas usam o riso como uma válvula de escape para enfrentar os desafios da vida. Mas o importante é lembrar que o humor deve ser usado com responsabilidade. Senão, não tem graça. Piadas que desvalorizam a dor ou o sofrimento alheio podem ter efeitos opostos e causar ainda mais sofrimento. E aí não tem graça. Portanto, vamos usar o humor de forma para construir pontes e não muros. Então, galera, o humor é uma parte essencial da nossa vida, da nossa sociedade, e ele evolui com o tempo, reflete os nossos valores e pode ser uma ferramenta, né, poderosa de conexão
e crítica na sociedade. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até mais.